Assim, pensando historicamente, meu pai nasceu em 1923. Piedade foi fundada em 1840. Então, quando meu pai nasceu, a Piedade tinha mais ou menos 80 anos. Veja, se hoje Piedade já não tem muita coisa, imagine naquela época, né? Acredito eu que nosso avô já tocava na banda, então acho que a música foi um caminho para alguma coisa diferente na cidade, entendeu? Porque não tinha nada para se fazer aqui. Lembrar que a gente tinha o literário, né? Que, sim, enfim, tinha uma vida cultural assim muito ativa, né? Sim. Para a época. Mas eles que vinham, né, de uma família pobre, que assim precisava trabalhar para se sustentar e tudo mais. Eu acho que, penso eu, que o nosso avô começou a tocar na banda, né, até porque todo mundo se conhecia na época, né? E aí foi levou meu pai, levou seu pai, né? Porque acho que daí vem, né, começou com o nosso avô Gregório, daí meu pai começou, seu pai, né? O amor do meu pai era a Lira São João. Sim, do meu, né? Também. Do nosso, né? Era a Lira São João. Eu nem ouvia falar de outras bandas aqui em Piedade. Não, assim, se você... eu converso com muita gente, principalmente da igreja, né? O pessoal mais antigo. Pergunto do meu pai, enfim, né? Meu pai já foi também, pergunto... E vou falar da lira para eles, né? Vou falar de música. A primeira coisa que eles falam é Lira São João. Nunca ninguém citou uma outra banda. E sim Lira São João. Se ela ainda existe, como é que é? Não existe, está aí, firme e forte. E o quanto ela foi importante, né? Na questão da igreja, vamos falar assim, né? Nós também pegamos nas festividades, nós pegamos esse tempo também. Você ainda acho que mais que eu. Né, alguns vídeos que a gente tem, você indo buscar, né, buscar os festeiros, aquela coisa da... Mas você também, você está na mesma pegada, né? Porque nós entramos praticamente juntos, né? Juntos. E eu acho que é legal falar aqui, assim, eu me lembro, quando criança, que a gente não ia. Eu morava bem próxima da sede da banda, na Rua Padre Palma, mas nós não íamos. Meu pai levava eu e a Lucinha em sábado de manhã lavar a sede da banda. Ele pegava sabão de casa, rodo, vassoura, não sei o quê, pra gente lavar a sede da banda. Porque não tinha quem fizesse. Então meu pai fazia e levava a gente. Então pra gente era tudo brincadeira e tal, né? E era eu, minha irmã e meu pai que limpávamos a sede da banda quando criança, né? Mas eu não me lembro de ir assistir ensaio da banda, entendeu? Eu me lembro de fazer isso. E me lembro também que eu comecei a aprender música com o seu Raimundo em sábado de manhã lá na banda. A fala do meu pai é que o avô Gregório veio do Cafundó. Mas aí, no bairro dos Leites, também tem aquela coisa... eu não sei bem assim, onde que é Salto de Pirapora e onde que é Piedade, a divisa.
se não me engano, a escola, né, municipal tá no bem na... meio, parece que os dois municípios atendem a escola Isso. juntos, né? É um negócio meio confuso assim. Então, o que eu me lembro, assim, que meu pai falando, que a avó dele, né, que chamava a mãe do Gregório, nossa bisavó chamava Eva, e ela era do Cafundó. A Lira São João, eu me lembro, sempre teve esse carinho com o bairro dos Leites, sempre essa ligação. Nós fomos tocar depois, Sim, né, depois com o sim. Toninho Curvo, e antes a banda, assim, tem várias histórias da banda, né, que tocava no bairro dos Leites. No bairro dos Leites. Meu pai contava também que antigamente o bairro dos Leites ele tinha uma porteira, né? E era uma grande família lá, né? Nos Leites, né? E não tinha aquelas divisões de hoje, de cerca, aquela coisa toda, era só uma porteira. E quando a banda chegava, parava na porteira e começava a tocar e ia até o local da igreja, né? Ia marchando, né? O pessoal reclamava que os bichos se assustavam tanto, que era tudo solto, né? Porco, cavalo, galinha. Ia tudo parar em Salto de Pirapora. E voltava depois de 2, 3 meses. Então, essa é a história que meu pai contava. Meu pai contava muito essas histórias, né? Agora sim, falar do tio Davino, né? O tio Davino, ele foi o meu primeiro professor de música. Ah, você aprendeu Foi. com ele? Primeira vez que eu peguei, na verdade, não foi nem um trompete que eu peguei, foi aquela Maria Chiquinha, né? O Saxhorn, né? Que o Chico vive tocando lá, aparece nos vídeos lá, que inclusive é do pai dele, né? Então, e o tio Davino emprestava pra gente. Né? Ele emprestava o instrumento, você levava para casa, eu lembro, né? E daí foi. Né? Você já começou com palheta, né? Você já foi do lado Sim. do seu pai. Quer dizer, seu pai também tocou, né? Instrumento de bocal, De tocou bocal, trompete. Mas na verdade eu comecei na banda com percussão, né? Porque a gente tocava na fanfarra, Sim. né? A minha história começou com a fanfarra, apesar de ouvir meu pai tocar a vida inteira, mas assim, não aprendi música com ele, nada. Era assim, normal, uma coisa. Eu só fui ter noção da importância do meu pai na música, claro, não como pessoa e muito menos como pai, mas assim, na música, acho que quando o conservatório teve o nome dele. Porque para mim ele assim, era tão normal vê-lo tocar que eu acho que vai acontecer isso com os filhos de vocês, entendeu? É tão normal, o tempo inteiro tocando, que assim, eu não tinha não Essa achava que ele noção, era né? importante musicalmente, entendeu? Eu achava que era normal aquilo, né? E então eu tocava na fanfarra, como todo mundo tocava e tal. E o Toninho Corvo, eu tocava surdo na fanfarra. O Toninho Corvo era instrutor de 2 fanfarras aqui em Piedade, do Cônego e do Carlos Augusto. Aí ele foi tirando um pessoal do Carlos Augusto, um pessoal do Cônego e montou uma banda marcial. Sim. Dessa banda marcial, ele já ia dando mais noções de música e tal. E aí ele começou a levar algumas pessoas para a banda. Pra Lira. Para Lira. Foi quando, acho que você, o Taliani, Tarcisinho, Jorge, Carlitinho, Tripa, não foi? Tripa. Nossa! Mas os homens ainda foram antes, né? E eu estava no surdo. Daí eu me lembro que ele falou assim, vamos lá, vamos começar a tocar. E aí eu comecei a tocar bumbo na lira. Quando a gente foi... A Estela, né? Estela também não foi? Estela, E quando a gente foi em Iguape, tocar em Iguape, eu tocava bumbo. Aí eu me lembro que o seu Toninho falou assim pra gente, mas viu, vocês não querem aprender um instrumento e tal? Eu falei, eu quero saxofone. Ele falou, então fale com teu pai. Não menosprezando a percussão, né? Lógico. Sim. Ele falou, então fale com seu pai. Eu falei assim, não, meu pai não vai me ensinar porque eu já queria ter estudado violão, ele comprou violão, não quis mais estudar. Daí queria flauta, não fui para flauta. Aí meu pai falava que era tudo fogo de palha, né? Então o seu Toninho começou a me ensinar. Então, saxofone com o seu Toninho. Com o seu Toninho. E aí, daí, né, quando comecei a ter uma noção maior, comecei a seguir... Vulgo Toninho Corvo. Comecei a seguir partitura, sentando do lado do meu pai, porque nessa época ele já não regia mais.
né? Mas ele ainda Tocava. 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 E aí, seguindo partitura, daí depois passei a ser segundo tenor, meu pai era o primeiro, né? E foi assim, mas foi o Toninho, seu Toninho que me levou. Sim, e a mesma coisa pra com banda. nós no trompete, né? A gente, assim, eu, né, principalmente, me espelhava muito no Toninho. Na verdade, não tinha muita noção de quem era o Chico, Sim, né? sim. Da Grandeza, da grandeza, da exatamente. genialidade do Chico. Era tão próximo Mas da gente assim que a gente mas era o Toninho Corvo. Para nós, é o é, Toninho. A Dona Maria não gostava não de chamar. gostava. Dona Maria odiava que chamasse ele de Corvo. É. Até uma vez eu fui chamar ele, ele bati palma lá. A Dona Maria sai na frente e lá, ô Dona Maria, tudo bem? O Corvo tá aí. Ela falou assim, ele tem nome, viu? Desculpa, Dona Maria. Mas ficou aí. Tanto que o Chico também, hoje é Chico Corvo, né? Ficou, enfim. Mas você falando da gente sentar lá, né, do lado, eu me lembro muito bem disso, do Corvo sentado com a gente e todo mundo, né, todo mundo que a gente citou aqui, o Jorge, o Taliane, o Tarcisinho, e tantos, o Carlitinho, Tripa foi grande, né, foi assim... O Tripa acho que foi o primeiro, né, porque desde pequenininho ele se destacou, né. Que tinha o Laidão, já tocava pai na banda, dele. né, que já tinha o Laidão, e a família toda, na verdade, né, o Morcego na bateria, o Tubaína. O Tubaína começou a tocar um pouquinho também de... Quem era o Tubaína? O Joaquim. Ah, tá. O Joaquim Tubaína começou a tocar tuba, né? Depois foi embora para Itu, enfim. Mas, voltando lá a falar do seu pai também, um pouquinho dele. Assim, eu me lembro que na época também eu ia com o Kiko, filho do seu Ageu Soares. O Kiko passava no sábado de manhã, ele passava em casa, seu pai já estava lá no bar, 2 litrinhos de pinga rosa, e a gente subia para Lira. E a gente tá conversando agora assim, eu vou lembrando das coisas, né? Você falou agora uma coisa assim super bonita, né? Que o quanto seu pai amava a Lira, né? Que ia lá lavar, né? Limpar, levava vocês, enfim. Mas além disso, sabe o que o teu pai também fazia? Ele consertava os instrumentos. Sim. Principalmente os instrumentos de palheta. É ele que dava eu me lembro que uma vez o seu pai me contou, o tio Davi me contou que eles foram fazer um curso de harmonização e também de reparo de instrumento com um saxofonista chamado Buck Pittman. Era o pai dele. Pai dele era Pittman. E meu pai tocou com ele. Mas as primeiras noções assim também de concerto de instrumento foi com o Buck Pittman. E de harmonização também, imagina, né? Então acho que a partir daí também, né? Ele, lógico, né? Depois teve a banda dele, a orquestra dele, então acho que esse foi uma época assim muito importante, uma escola muito grande para ele, né? Eu lembro que ele falava que ele tinha tocado com o Buck Pittman. Mas na banda, quando a gente estava ensaiando, a gente estava tocando, eu me lembro do Nelson Castro, falecido Nelson Castro, e o Wilson Lopes, que às vezes eles estavam tocando lá e não saía o som. E batia o instrumento e não sei o que, né? Aí reclamava, pô, Davi, esse instrumento aqui. No sábado, seu pai ia lá, pegava instrumentos. Eu lembro dele soprando clarinete e consertando. Às vezes ele não enxergava já mais alguma coisinha lá, um parafusinho. Eu ia lá, ajudava. Hoje sou eu que não enxergo, mas eu ia lá, dava uma ajudinha assim para ele. Palheta. Eu lembro que ele tinha, seu pai tinha tinha uns negocinhos lá de lixar a palheta. Tinha mesmo. Raspar a palheta. Tinha mesmo. Eu acho que naquele tempo, né, Pedro, não é que nem hoje eu vou na loja solo aqui e compro a palheta que eu quiser. Naquela época não tinha. Era tudo difícil. Era mais difícil, né? tudo mais difícil, né? A lira, eu acho que foi o maior amor da vida do meu pai, foi a lira. Ele limpava, ele arrumava, consertava o instrumento. Ele pagava a conta de luz, ele pagava a conta de água, e tudo isso ele fazia do bolso. E as aulas que ele dava, que ele ensinava a criançada, os japoneses, Ricardo Godinho, sei lá, tanta gente que passou por ele. Assim, ele comprava os caderninhos para ensinar, né? Enquanto nós morávamos lá embaixo, lá na Rua Padre Palma, ele ensinava lá na antiga sede da Lira São João. Depois que nós íamos morar aqui, ele ia no educandário
Isso, lá, é que no Educandário, assim, Era um espaço que ele tinha, na né? verdade, o Educandário, você está falando de uma coisa, foi a primeira escola de música que depois da Lira, na verdade, depois, antes de Toninho, antes de começar lá na Lira, isso quem lembrou bem, quem apontou isso foi o Tarcisinho. Que a Começou primeira aqui? começou aqui, com o tio Marino, o pontapé foi com o tio Marino Godinho. Eu lembro que ele comprou métodos, comprou um monte. Eu tenho o método de flauta que ele me deu, que é o Tafanel, o método, né? Ele me deu e alguns outros métodos que também depois ficaram comigo. Mas a primeira escola foi aqui, no Educandário. Então, quando você fala do que foi o nosso amor, o amor dos Que nossos é, pais e sim, tudo mais, né? sim, Quando a Lira, então, sai do prédio dela lá perto da Santa Casa. da Santa Casa e vem aqui onde é o conservatório hoje, né? Que foi construído em tipo de mutirão, né? Sim. E nós íamos todo final de semana. Eu não ajudei a construir, mas eu ajudei a pintar aquilo lá. Nós Sim. íamos pintar. Sim, tem uma pessoa aí que Né? foi fundamental nessa transição, Transição, a gente não pode deixar de sim. falar, lógico, né? Que é o seu Homero Gomes. Homero Gomes foi assim fundamental, que ele estava ali junto do prefeito, né? E tinha um amor, já estava tocando, o Homero começou a tocar trompa também. Enfim, então toda essa transição, essa construção do conservatório, a gente se deve ao Homero e ao Taliani, né? A gente não pode deixar de apontar isso, né? E tá aí até hoje, né? Mas assim, eu tenho uma saudade daquele prédio, né? Nós temos várias histórias daquele Muitas prédio, né? histórias, partituras, né? E tinha muita partitura na época, né? Apesar de ser um armário pequeno, mas ele era lotado assim de partituras, né? Eu não sei hoje como é que tá essa questão das partituras, mas eu sei que muita coisa nessa transição, enfim, muita coisa se perdeu, né? Tinha muita coisa escrita pelo seu Wilson Lopes, que tinha uma caligrafia musical perfeita, como se fosse digital, sabe? Era uma coisa assim impressionante a caligrafia dele. E assim, muita coisa se perdeu, né? Então nós tínhamos um acervo muito grande naquela época, né? Eu me lembro que uma vez eu fui representar a Lira São João, em Tatuí, numa reunião lá. E assim, as pessoas que estavam lá conheciam meu pai, né? Porque pessoas de Assis, meu pai tocou em Assis, e aí falaram assim para mim: nossa, você parece tanto com o senhor que tocou comigo. Quem? Davirá, é meu pai, né? Então, ele assim, rodou muito por aí, né? Muito, e ele era conhecido, né? Essa questão de partituras, né? Como o seu pai rodou muito, eu acho que o seu pai, assim, a banda tinha um repertório enorme, que eu não sei como é que tá hoje. Até quando ficamos na banda, tava lá o repertório, tava em ordem. Enfim, e como seu pai rodou bastante, ele trouxe muita coisa de fora, né? Eu também acabei fazendo uma pesquisa sobre isso, sobre as bandas que um outro músico pedadense fez vários arranjos também, que é o Argel Soares, né? Sim. E todos, assim, lembravam, os mais velhos, assim, lembravam do seu pai. E algumas coisas, nós passamos tal arranjo pro seu pai, ele levou pra Piedade. E havia essa troca de arranjos. Piedade é uma cidade muito musical, né? E já vem de longe isso, de tempos, não é agora que as pessoas... Mas... E assim, uma coisa que eu acho importante a gente deixar registrado, não é diretamente do meu pai, mas tem a ver com a Lira, é assim, duas pessoas que receberam prêmios importantes na época e que ninguém sabe. Nós ficamos sabendo porque nós corremos atrás, né? Um foi o seu Ageu Soares, com o Pistonista Atrapalhado, na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. E o outro que nós descobrimos, não sei se o Renato falou, nós descobrimos agora, esses dias aí, que nós fomos fazer uma entrevista com o filho do Benedito Bueno de Camargo, que é
Benedito é um dos fundadores da Lira Que São está João. naquele quadro lá, o pai dele. E, Várias fotos. e ele contou que o pai dele, o Benedito Bueno de Camargo, Também foi agraciado, né? Premiado. ganhou um prêmio na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Só que ele não lembrava o nome da música. Com uma valsa, né? Uma valsa. Então, são coisas muito importantes que Piedade não sabe. Né? Eu acho que a gente precisa divulgar Sim. esse tipo de coisa. E né? foram músicos que, né, viveram a Lira São João, né? Viveram a Lira São A Lira. João, fundaram a Lira Fundaram São a Lira João, São João. viveram a Lira São João e a gente tem que estar falando deles também, né? Sim, e tantos outros amigos que passaram por ali, né? Na falta de músicos, né? Você vê o quanto Puxa, ele é falta de músico, eu acho que assim, olha, eu não tenho medo de falar bobagem, mas eu acho que até meu pai pagava, porque sempre tinha que trazer músico de fora pra tocar na banda, pra fazer retreta, porque sempre faltava músico, Sempre. né? E assim, eles faziam isso por amor, eles não ganhavam nada, nada. Mas Né? vinha músico de Sorocaba, vinha músico de Biúna, Aí Salto de Pirapora. tinha que pagar um lanche, um jantar, e mais no mínimo, combustível, o mínimo, entendeu? Não é muito diferente hoje. Mas né? a Lira não tinha dinheiro na época, não tinha apoio assim de prefeitura e tal. E meu pai estava ali, sabe, sempre ali, bancando e fazendo de tudo para que ela não acabasse. Quando eram festas da igreja, Aí a né, igreja. a igreja bancava, né? Mas quando era retreta, pura retreta. Ah, não, só aí, tocar por, né, que não era ligado à igreja, não. Mas quando era a festa da igreja, eu lembro porque tinha... Eu cheguei a ganhar também um cachezinho uma vez. Daí do Padre Jorge ainda, ó, faz tempo, hein? Faz tempo. Eu lembro que rolou um cachezinho e seu pai... Não, acho que não era o seu pai na época. Acho que o Ricardo Godinho que estava cuidando dessas finanças e distribuiu lá o cachê para todo mundo. A molecada lá que tocava trompete na banda. Então eu acho que a Lira, né, sobreviveu assim a duras penas, né? Mas ele sempre ali em pé. E ele, assim, até nas quase já falecendo, ele queria sarar para tocar na banda. Nunca perdeu, né? Ele nunca perdeu a esperança. Nunca. Né? Ele sabia, ele achava que ele ia sarar para poder tocar na banda. Então, ele teve mal de Parkinson. Olha, eu não sei, ele era novo, eu acho que com uns 60 anos mais ou menos, que começou, ele um dia foi segurar um copo e não conseguiu segurar, né? Se o tio hoje estivesse vivo, ele teria 101. 101. Ele é de 23, né? 1923. E aí, na época era difícil o diagnóstico, né? Não é como é hoje. Então demorou, porque não se descobria. Até que ele foi num médico em São Paulo e esse médico disse para ele o que ele tinha e disse que não tinha cura e que ele só ia aumentar, né, o tremor até chegar na língua. Quando chegasse na língua, ele ia morrer de fome. Aí ele ficou muito, né? Aí ele ficou uma época assim que ele não queria se tratar, porque achava que ia morrer e tal, mas enfim. Daí continuou se tratando, tudo mais, mas só foi avançando, mas demorou, né, Renato? Demorou. Eu lembro que Assim. depois ele ainda, sei lá se ele aceitou a doença, mas ele ainda fazia umas piadas, né? Mas ele escondia, Por fora, ele né? tremia, assim, ele se segurava, ele não queria tremer na frente dos outros, Sim, entendeu? sim. E então, aí aquilo só foi se agravando, né? E quando ele já estava bem avançado, Parkinson, ele teve um
câncer maligno nas glândulas linfáticas. E isso fez com que ele ficasse internado, porque até então ele andava, ele se movimentava, ele fazia de tudo para não ficar parado. Mas quando ele teve que ficar internado, ele perdeu o movimento do pé, ele não tinha mais esse movimento. Aí ele ficou na cama, né? 5 anos e meio. E totalmente lúcido. Totalmente. Né? Totalmente lúcido, tanto que ele ditou a valsa alguém para mim, Ele ditou algumas coisas para mim também. Eu lembro que eu vinha tocar algumas coisas assim, ele falava as notas, essa nota não é, muda aí, ó, toca outra coisa. Eu lembro que ele me... Você lembra que eu vinha? Lembro, claro que eu lembro. Várias vezes, né? Quer dizer, a gente sempre tava junto, né? Sempre tava aqui. Os carnavais. Ai, que delícia, né? Muito bom. Mas eu me lembro assim do carnaval, eu muito pequena, assim, minha mãe levando a gente, meu pai tocando no literário, né? As primeiras lembranças de carnaval tocando no literário. Depois, PFC, muito tempo também. E é interessante que o Olinda era o clube mais legal, mais chique, né, da cidade, mas o carnaval não rolava lá, sabe? O clube montava a banda e não acontecia. E o meu pai, né, tocando aqui no PFC e tal, até que teve um ano que meu pai foi para lá e foi um sucesso, né? E aí não largaram mais, né? Ficou para sempre, ficou, né? Até o fim, né, dele. E aí, daí tinha assim, mas no final, no começo ele montava, ele tinha os livros de... Os arranjos todos já prontos, né? Tudo, mas que vinha em livros mesmo, sabe? Todas as marchinhas, todas as músicas... na época do carnaval, eles recebiam os livros, né? Tanto que eu tenho lá, livros mesmo, né? Livro mesmo, né? Como é que era? Pistão, trombone e saxofone. Para os 3, e percussão não tinha, né? Era na raça ali, né? Harmonia também, enfim, mas os livros já vinham prontos, né? Ele recebia. Era só tocar, né? Tenho bastante lá também do seu Ageu. Mas falando do clube de campo, quando ele iniciou no clube de campo, né? Além de todo o trabalho que ele fazia antes, né? Ir atrás dos músicos, enfim, pagamento, aquela coisa toda, era tudo seu pai que fazia, né? Sim, Darcy tocou muito com ele, né? Imagina só, tempo bom. No clube de campo, quando o Sidney começou a pegar o famoso chinelão, né? Nosso primo, começou a pegar os carnavais para fazer, ele já chamava o tio, na verdade, mas assim para uma figura, né? Ele já não tocava mais, ele não arranjava mais, mas ele ficava ali na frente e eu não me esqueço. Com um chapéuzinho, chapéuzinho, né? e às vezes passava uma menina ou outra ali, assim, pegava na mãozinha dele e ficava feliz da vida, dançava um pouquinho ali na frente, não era? Ganhei meu dia. Eu passava, eu lembro disso, a gente tava lá em cima tocando, e eu lembro que a gente tava tocando, e às vezes ele esquecia da gente lá, né? Porque ele, de uma forma, ele que coordenava a gente lá, né? Mandava parar, né? E na hora de parar era o vassourinha. A gente já não tinha bico mais para tocar. Aí ele fazia o gesto, né, da vassourinha. Aí dava um descanso, né? E daqui a pouco a gente voltava de novo com vassourinha, né? Tempo mesmo. Bom, puxa vida. Eu também toquei 2 carnavais, né? Eu toquei antes. Você tocou depois quando o Taliani fez 2 carnavais, né? Eu toquei o último com o Taliani, o penúltimo com meu pai e o antepenúltimo com o Toninho Corvo no PFC. Foi o primeiro. Tá, então acho que foi isso mesmo também. Meu pai tinha uns lances, cara. Eu não sei com quem que ele foi tocar uma vez, eu não sei se foi com o Chico, com a banda do Chico, que tinha um uniforme pro carnaval, né? A camiseta, acho que era calça branca. Eu sei que era tênis branco que tinha que usar. E meu pai não queria saber, porque machucava. De usar tênis? E aí disse que machucava o dedão dele. Gente, ele simplesmente cortou o tênis, assim, coisa dura lá, a parte do dedão ficou pra fora, mas ele
tocou o carnaval com o dedão pra fora do tênis, entendeu? Porque Seu Davi. né, ele tinha umas coisas assim, não tava nem aí, entendeu? Não quero nem saber.